Fala pessoas, tudo bom com vocês? Dia 24/2, sexta-feira, e vamos às notícias que tem umas polêmicas na direita aí. Por exemplo, Bolsonaro se distraído por Zambelli, que teria feito acordo com Moraes para não ser presa. Para Bolsonaro, a reativação das redes sociais da deputada foi comprovação do suposto acordo com o ministro do STF. Claro que a gente vai ler essas notícias e a gente não sabe se é verdade, tá? Tem muita coisa aí pra gente prestar atenção, porque são mídias de esquerda e tal. Porém, foi Flávio Bolsonaro, parece que disse algumas coisas contra a Zambelli. O Eduardo Cunha falou que Bolsonaro perdeu por causa da Zambelli. E tem muita gente desgostosa com ela, até porque é sempre muita polêmica. E veio o hacker, e aí as contas delas foram liberadas. E todo mundo fica meio preocupado aí com essa situação. Vamos lendo aos poucos. Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu a fazer um suposto acordo com Moraes. Entrevista da parlamentar publicada nesta quinta-feira por jornal Folha de São Paulo reforça o descontentamento com o ex-capitão, que foi pra Folha. Muita gente fala assim, por que ela deu entrevista pra Folha, já que a Folha é um jornal de esquerda e tal. Mas enfim, vamos lá. Bandeira branca de Carla Zambelli e Alexandre de Moraes desagrada a cúpula de PL. Deputada diz que fez o que tinha que fazer e que discutiu contenção de danos com sua equipe. Então eu tô falando pra vocês, negócio de hacker que apareceu, e as palavras, as gravações do hacker dizendo que tinha alguma coisa de Moraes, tudo isso mexeu, alguma coisa estranha aconteceu realmente, tá? Zambelli, estou à disposição de Alexandre para conversar, tá? E não falou só isso. Carla Zambelli critica Bolsonaro e diz ser contra impeachment de Moraes. Por que ele é contra? Explicando, na opinião dela, se você tirar o Moraes pode entrar alguém ainda pior. Eu fico imaginando quem poderia entrar no lugar do Moraes que ia deixar a direita mais descontente. Eu acho que é impossível, né? Mas ela fala isso e diz sobre o Bolsonaro essa questão que ele não deveria ter ficado em silêncio, tá? É uma coisa que muita gente fala realmente. Zambelli diz que Bolsonaro deveria ter pedido para saírem dos quartéis e que não é hora de bater no STF. As coisas vão mudando aos poucos. Falam, né, que ele comentou com a CNN, não li nem vou ler, diz Bolsonaro sobre declarações de Carla Zambelli. E é aquela coisa, muita gente defende, muita gente votou, ela é uma das, se não a mais votada do Brasil aí. Então muita gente aí fica, uns defendem, outros não. Só que a gente tem que lembrar de muitas coisas, né? Viagem de parlamentares eleitos pelo PSL à China provoca conflito entre bolsonaristas. Tem muita gente aí, né? Muita gente famosa. Até a Soraya Tronic que tá ali no meio. Aí tem essa outra foto que a Zambelli também está no meio, ali do lado do Daniel Silveira. Houve de comunicação, afirma a deputada do PSL que visita a China. Aos poucos começou a gente perceber, né? Tem várias coisas que deixam muita gente suspeita aí, né? Tem essa postagem minha de 2020 que foi aí a maior divisão, né, que aconteceu, e depois dessa postagem que eu fiz aí, eu simplesmente fui apagado completamente da direita. Isso foi em 2020, já estamos aí com praticamente 3 anos dessa minha postagem. Muita gente, eu sinceramente vejo como a direita infelizmente perdeu as eleições e o bolsonarismo está completamente dizimado, né? Não tem muito mais o que fazer. Então sinceramente eu não me surpreendo mais com nada que aconteça, mas aí depende da sua opinião. Lembrando que muitas coisas podem vir da esquerda, pode não ser verdade, só que é muita gente aí reclamando da Zambelli na direita, tá? Bolsonaro revela desejo de voltar à presidência, a missão não acabou, né? Ele falou aí que a missão era ser presidente, pelo visto não acabou. Isso deixa entender, não sei se é verdade, que ele gostaria de voltar. Só que lembre-se, filha de Trump e marido são convocados a depor por ataque ao Capitólio. Lembre-se que não só o Trump, mas a sua família já fazem 3 anos e estão aí sempre levando pancada dessa situação. E Bolsonaro também vai levar pancada do 8 de janeiro pro resto da vida, provavelmente. Zé Dirceu é internado com hematoma na cabeça e passa por cirurgia. Não sabemos o que aconteceu. Dizem que pode ser por uma pancada muito forte. O que aconteceu com Zé Dirceu? Lembrando que STJ reduz de 8 para 4 anos pena de Zé Dirceu em condenação na Lava Jato. E do nada acontece um negócio desse. Está na UTI, aparentemente está estabilizando e sairá ainda essa semana, pelo que dizem familiares. Tudo muito estranho. Tarcísio, ninguém precisa pagar R$90 por água, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Teve todo esse problema no litoral de São Paulo, né, no norte de São Paulo, que sinceramente o pessoal ficou louco. 1 litro de água, que era para ser barato, virou R$90, porque viram que o pessoal estava em desespero. E aí a gente conhece realmente como é o brasileiro, né? Claro que o Tarcísio falou, não, ninguém precisa disso. E foi distribuído água, chegou o caminhão-pipa, tem um monte de coisa, né? Porque teve gente simplesmente sem um mínimo de consciência, o coração, o que for. A culpa não é da chuva, é do racismo ambiental. Política urbana é responsável por pessoas negras e periféricas estarem em risco. Olha só como são as matérias, né? A culpa não é da chuva, é do racismo ambiental. Os caras inventam o negócio do nada. Enquanto isso, políticos como Tarcísio vão lá, né, levam água à população e todo mundo cuidando e o pessoal fazendo
umas matérias completamente sem noção. Projeto de lei quer obrigar a linguagem inclusiva em documentos oficiais, né? O famoso todos, né? Sinceramente, eu não sei o que acontece no mundo, mas está acontecendo. Os jovens contam como, quando e por que usam linguagem neutra. Parecia piada, parecia uma coisa ridícula, mas é aquela coisa, eu achava, se você falasse isso pra mim há 20 anos atrás, eu ia achar que é piada. Vai assim, 2023 vamos ter carros voadores, mas não, vamos todos falar igual o Mussum. E é isso que temos no mundo moderno, cada vez mais absurdo e ridículo. O governo vai retirar 1,5 milhão de pessoas por Bolsa Família por irregularidades. Pois é. O pessoal fez o L, com certeza muita gente que fez o L aí vai acabar rodando. Por quê? Porque os caras pensam em se eleger. Depois vai dar uma apertada aí, não vai dar para roubar muito. Então o que eles fazem? Vamos cortar aí o dinheiro do povo para poder ficar mais tranquilo, né? Enxugar as contas para poder tirar um pouco e enfiar no bolso. Julgamento no STF sobre ICMS pode deixar conta de luz mais cara. Ué, mas que absurdo, né? Então vamos fazendo o L, porque fizeram o L, agora vai ter que fazer o L até o final. E aí, comentário aqui, será que com R$18 de aumento do salário eu vou conseguir pagar o novo valor? É pro meu TCC. Será que consegue? Aumentaram aí o salário mínimo R$18, mas com certeza, dependendo do quanto você paga, pode ser muito mais de R$18 aí o aumento. Governo confirma caso de vaca louca em propriedade no Pará. Isso para preocupar ainda mais a população, e isso com certeza vai ter implicações internacionais. Brasil suspende exportação de carne à China após caso de vaca louca. Mais uma vez, China e os problemas com carne do Brasil, né? E para mim isso significa o quê? Isso para mim é tudo muito estranho, tá? Porque começa um conflito internacional. Se um país grande como a China quiser dar uma enforcada no Brasil, começa a aparecer casos que a gente não pode mais importar carne de vocês. E aí existe todo aquele jogo. É muito difícil. Quando se trata em BRICS, então nem se fala. Queda da cobertura vacinal contra HPV representa risco de aumento de casos de câncer. Olha só. Será que é mesmo? Do nada aumento de câncer. Lembrando, né? Por mais que o Bolsonaro falou que se arrependeu de falar de saúde, um dia ele falou no cercadinho sobre câncer, eu sempre repito aqui, o pessoal ficar esperto, né? Misteriosamente, casos de câncer têm aumentado muito no mundo inteiro. Alexandre de Moraes diz que Palmeiras não tem mundial no plenário do STF, elogiou o Corinthians e, sinceramente, aí todos muito leves, sorridentes, falando sobre futebol lá no STF. E aí, ó, como o pessoal fala, Xandão é gente como a gente, olhos apaixonados, quase 1000 curtidas. Com certeza uma esquerdinha que no futuro terá surpresas com Moraes. Em liberdade condicional, Elise Matsunaga vira motorista de app em São Paulo, né? Só para o pessoal ficar ciente que é na região de Franca, interior de São Paulo, né? Elise Matsunaga que assassinou o marido dela na época, cortou em pedaços, né? Ela usa o nome de solteira Elise Araújo Giacomini, né? A nota de Matsunaga como condutora é de 4,80 e ela dirige um Honda Fit, informou uma publicação na página Mulheres Assassinas, olha só. Além disso, dificulta a identificação usando óculos e máscara. Imagina, você pede um Uber, chega Elise Matsunaga, né? É Brasil, né? Aqui a gente tem esse negócio, vamos dizer que ela pagou aí pelos seus crimes. No Brasil é muito rápido, em outro país como os Estados Unidos nunca sairia da cadeia, e a gente tem essas notícias aí meio absurdas. Indo para internacional, Deus, Pátria e Família, veja a íntegra do discurso de Putin para estádio lotado, falando, né, completando aí um ano praticamente de guerra na Ucrânia, e ele falando aí sobre Deus, Pátria e Família, um discurso aparentemente conservador e que muita gente, né, conservadora abraça, acha lindo, fica muito feliz, né, e acaba adotando Putin como um conservador raiz. Lembrando que já há muito tempo a gente conversa sobre o que é que Dugin, né, a Rússia, como é esse novo movimento, né, que na verdade para fazer oposição aos globalistas ele tem que ter realmente uma postura mais conservadora pelos absurdos que os globalistas tentam implementar. Mas como eu falei, Stalin falaria praticamente o mesmo. Putin ameaça com míssil nuclear e hipersônicos na véspera do primeiro ano da guerra. Insatisfeitos com o apoio de países ricos que estão dando, né, para a Ucrânia, o líder russo volta a fazer ameaças nucleares contra o Ocidente. Lembrando que no próximo vídeo exclusivo a gente vai fazer aí juntar umas informações sobre que o Putin disse que os Estados Unidos talvez tenha novas armas atômicas. E a gente vai começar aí a levantar informações do que serão essas novas, quais as possibilidades, né? Umas informações interessantes que eu estou estudando e levantando aí pra gente fazer um vídeo bem legal, exclusivo
para entender aí se realmente tem ou não tem esse tipo de armas novas, as possibilidades, tá? Brasil terá problemas com defesa no futuro, diz número 2 do Exército. O general Fernando Soares diz que o país precisa investir no setor para não ser coagido por outras nações no futuro. Ele fala que por enquanto está tudo tranquilo, mas muito provavelmente pode acontecer que países começam a forçar o Brasil. Brasil que investe 20 bilhões de reais, acredito eu, e os Estados Unidos 800 bilhões de dólares. A diferença é gritante, mas o Brasil sim, ele tem aí os seus perigos, porque se acontecer, né, da Guerra Fria esquentar, o Brasil ele vai ser puxado para um lado e para o outro, né? E existem duas forças querendo o Brasil para ele, como sempre foi na história. O Brasil é uma terra muito importante, né? Localizado estrategicamente muito importante para nações grandes, tanto Rússia, China ou Estados Unidos. Putin diz a diplomata chinês que espera a visita de Xi Jinping, né? Então, aí, mais uma vez, a China por um tempo ficou longe, foi, voltou, mas sim, eles querem se unir, China e Putin, para continuar aí essa guerra, que 120 bilhões em armas e ajuda financeira, apoio do Ocidente para a Ucrânia é 3 vezes maior que o combate à fome no mundo. E o Biden dando dinheiro do contribuinte americano para a Ucrânia aos montes, fortalecendo a OTAN. Porque o que acontece? A Ucrânia ela é usada justamente para ficar cutucando a Rússia, né? Então eles colocam bastante armamento da OTAN lá. A Rússia, que sempre teve aí, vamos dizer, o plano de invadir a Ucrânia, sempre disse que a Ucrânia era deles, fica essa provocação, o Putin cai na armadilha, invade, tem toda a questão de sanções e aos poucos alimentando a Ucrânia para tentar aí drenar a Rússia aos poucos. Só que, sinceramente, eu ainda acredito que a Rússia consegue sim dominar a Ucrânia, ainda mais se a China entrar na jogada. Mas aí é um negócio que vai escalar muito, né? Envolvimento da OTAN no conflito da Ucrânia pode aumentar risco de guerra nuclear, avaliam especialistas. É logicamente. Então, se a OTAN começar a colocar armas mais agressivas, imagina se a OTAN resolve então fazer um ataque até na área, né, na região da Rússia. Com certeza uma guerra nuclear iniciaria em 2 tempos. ONU aprova a resolução de cessar-fogo na Ucrânia com o trecho proposto pelo Brasil. Todo mundo elogiando, falou, é agora que o Lula vai conseguir aí ganhar o Prêmio Nobel da Paz, só que não é bem assim. Com visão simplista, o Brasil tem papel coadjuvante em votação na ONU sobre a guerra na Ucrânia. Por quê? Por que simplista? O Lula mesmo falou que vamos resolver com um churrasquinho, uma cervejinha. Não é assim que funciona. O Lula ele tem que se manter aí relativamente neutro, porque ele tem um amigão lá, que é o Putin, desde 2005, com o BRICS. Toda essa união, na verdade, desde 2005, muito antes, né, que o Lula tem aí suas raízes comunistas e agora ele precisa ver, porque ele foi colocado aí junto com o Alckmin no poder pelos globalistas e agora ele não pode ficar aí batendo a cabeça com a Rússia. Então, o que acontece? Zelensky quer conversar com Lula olhos nos olhos, porque eles querem, tá todo mundo forçando o Lula realmente, ó, você foi colocado aí, você haja como foi planejado pelos globalistas, né? Então tá lá o Jorge Soros elogiando o Lula, o Zelensky quer conversar, e o pessoal falando, ele não foi falar com Putin quando foi pedido, né? Vai na China e pode ser que ele tenha uma postura mais neutra, né? Mas com certeza é pro pessoal ficar de olho globalista. E é isso que temos. Vamos ver até quando o Lula vai jogar o jogo. Uma hora ele vai sair das regras, na minha opinião. Talvez. Se ele não sair, ele termina o mandato tranquilo. Se sair, com certeza, a Globo até mesmo vai atacá-lo, todos vão atacá-lo, vocês vão ver como será aí o futuro do Lula se ele sair da linha. Nenhum país responsável pode ser neutro, diz porta-voz dos Estados Unidos sobre invasão à Ucrânia, dando aquela cutucada também no Brasil, que o Itamaraty, a questão de votação na ONU tá ok, mas se o Lula começar a repetir muito o que ele já disse no passado, vai complicar. Lembrando que tive um site da Ucrânia dizendo que o Lula seria pró-Rússia. Do nada a informação foi apagada. Assim que foi apagada, ele foi eleito. Aí segue o rito, segue o plano. Mas até quando a informação ficará apagada, né? Uma vez foi postada. Por que foi postada? A situação é muito clara. Roger Waters pede fim de guerra na Ucrânia e acusa os Estados Unidos de terrorismo global. Esse aqui sempre foi extremamente vermelho, fiel ao vermelhinho, fiel ao comunismo até o fim. E é assim que as pessoas vão ser até o fim, né? Porque ele pede o fim da Ucrânia e acusa os Estados Unidos de terrorismo global.
Lembrando que a gente aqui não tem lado, tá? A gente fala exatamente o que os Estados Unidos está fazendo, o que ele fez com a OTAN, o que ele fez com a Ucrânia e a Rússia, quais os planos no futuro para a Ucrânia. Então a gente sabe muito bem que santo não tem em lugar nenhum aqui. Estados Unidos gritam sobre a proteção do mundo, mas ganham bom dinheiro no conflito ucraniano, diz MRS chinês. Mais ataques da China contra os Estados Unidos. Coisas básicas, né? Muito dinheiro é investido, né, na questão de armas, né? O complexo militar industrial dos Estados Unidos, que é dinheiro do contribuinte, né? Autoridades chinesas afirmam que a epidemia de C-19 basicamente acabou no país. A China é muito engraçado. Quando o mundo inteiro estava acabando, caindo, a China estava tudo ok. Depois que o mundo ficou um pouco mais tranquilo, a China ficou completamente um pandemônio. E agora já normalizou rapidíssimo, né? Não sei o porquê. Bill Gates compra participação na Heineken. Na última informação aqui, lembrando que Bill Gates não gosta de cerveja, mas comprou. Marcas como Amstel, Sol, Heineken serão aí do Bill Gates. Por quê? Não faço a mínima ideia. Eu fico de olho. Ainda bem que eu não bebo, mas quem bebe, talvez é bom mudar aí a marca da cerveja, quem sabe. Pessoal, muito obrigado, pessoal que dá Pix para o canal, você que deu um Pix pro canal, muito agradecido, que vocês que mantêm o canal vivo, né? A gente vai aos poucos fazendo vídeo, eu sei que tá faltando dia sim, dia não, até pegar o ritmo que eu parei. Vai ser um pouco complicado, mas a gente faz aí as nossas informações. Deixo não faltar nada, tá? O vídeo fica até um pouco mais longo. O último teve quase meia hora. Esse aqui a gente já começa a dar aquela, vamos dizer, lapidada na coisa para ficar um pouco mais enxuto. Então agradeço muito. Link da Amazon, quiser comprar alguma coisa, ajuda o canal também. Ajuda o canal como puder, porque propagandas vocês não veem aqui, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.